hoje eu quero conversar um pouco, vamos reler o Evangelho de domingo de Mateus. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Quando a gente escuta essa palavra de Deus, claro que em cada um de nós vai chegar de uma forma, né? Mas Jesus, ele usa o pano de fundo de um casamento judaico, que estava todo mundo acostumado com aquela rotina, para nos fazer um alerta. Reduzir isto que Jesus falou à nossa hora da morte é reduzir demais. É reduzir muito isso. Não é isso, né? Na verdade, isso aqui é um convite. Jesus sempre coloca as coisas de uma forma muito inteligente, né? Eu acho que quando a gente lê isso, a gente precisa se perguntar: como é que eu estou como cristão? Porque aqui é um convite a ter uma vida em vigilância. Porque como é que Jesus pode falar conosco, a gente ficar atento, porque não sabeis o dia nem a hora, se ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias. Então ele já está conosco. Então ele já está. Mas como é que eu tenho levado a descoberta dessa caminhada com ele? Se eu já tomei consciência que eu sou cristã, se eu tomei consciência que ele disse: eis que estarei convosco, como é que eu tenho caminhado? Eu caminho ignorando essa presença ou eu caminho na presença? Acorda. Então, às vezes, a gente escuta, ou converte, ou encontra com Jesus, tem um encontro maravilhoso com Ele, a gente quer que todo mundo tenha, e a gente vive aquele fogo, e apaga. Porque nós estamos vivendo um momento que o ser humano tem muita dificuldade de manter a emoção, a animação, sempre. A gente só quer viver o novo. Então você descobre que tem alguma coisa nova, todo mundo corre em direção ao novo, sem saber muito bem o que aquilo traz. Vocês observam na alimentação. Um dia banha de porco mata, outro dia salva. Um dia o óleo de coco mata, outro dia descobriu que ele não presta para nada. E o trem vai e volta, o povo vai no bando. Ninguém para. Porque nós não toleramos uma coisa que é fundamental, que se chama arte da espera. Esperar hoje em dia virou uma coisa que ninguém dá conta mais. Fala que você tem que esperar. Eu sei que é péssimo esperar dentro de consultório. Eu confesso, não quero que ninguém me espere, mas é inevitável. Você nunca sabe quando vai entrar só uma amigdalite ou vai entrar um distúrbio psiquiátrico. Para você resolver naquela consulta de pediatra. Você nunca sabe quando o menino entra e fala: Tifiló, eu vou suicidar, com 10 anos de idade. Ou uma criança que é com dor de ouvido. Então, um vou gastar 5 minutos, outro vou gastar 2 horas e não vou acabar. Então, a espera acontece. Mas nós não sabemos mais o que fazer da espera. Numa era onde tudo eu quero é instantâneo. Então, o miojo, que eu chamo de quinojo, faz instantâneo. Então, eu pego uma comida que eu já passo, pago, já pego no fim e como. Então, eu não espero por nada. Como é que eu vou esperar com alegria, com emoção,
aquele que ainda está demorando demais da conta. São Paulo falou, olha, até foi bom aquela turma já ter ido, não fazemos diferença nenhuma, né? Porque daqui a pouco nós também vamos. São Paulo, tem 2000 anos. Então, na verdade, isso quer dizer para nós que Jesus pode demorar para fazer esse encontro definitivo. O que não pode demorar? O que não tem mais tempo de espera? A nossa conversão. Compreendem? Ele pode demorar o tempo que quiser. Ele é o dono de tudo. Nós é que temos que tomar atitude e mudar de atitude. Entender que esperar não é assim tão ruim. Porque esse tempo de espera, na verdade, é um tempo que eu tenho que tomar para mim. É um tempo que para mim pode ser meu tempo de ser. É um tempo para me maturar. É um tempo para eu poder me reencontrar. Quanto tempo que nós estamos perdidos. Nós estamos vivendo situações que a gente não tem mais tempo de refletir. Porque a gente tem pessoas trabalhando até quase ser extenuado. Até acabar. Mas nós estamos vivendo essa correria como se na verdade, por que a gente não tem coragem de assumir o que eu vou dizer? Mas a gente não quer esperar, porque na verdade eu não posso perder tempo. Porque lá no fundo, nessa época onde eu acho que eu sou super bacana, super moderna, quase uma central de tecnologia, sei tudo, ligado em tudo, conectado em tudo, sou cada vez mais dependente, cada vez mais frágil. E às vezes não tem a noção, a gente tem um medo nessa era toda. Será que na verdade, nesse tempo todo, será que de verdade, no final vai ter alguém que me espera? Será que Deus é de verdade? A gente tem coragem de assumir isso não. Mas no fundo, nós temos medo de acreditar que essa história é real. Então, por isso a gente adia a conversão. Não, mas vai que não é de verdadeinha mesmo, eu vou perder essa oportunidade. Vou viver isso, depois eu converto amanhã. Então, hoje eu peco, amanhã eu converto. Hoje eu peco, amanhã eu converto, mas nunca. Eu estou falando mentira? Não. É porque no fundo, a gente não crê que Deus é uma pessoa. Que todo esse lado espiritual é real. Que isso não acaba porque eu não vejo. Que Deus é de verdade e que existe realmente um lugar para me habitar, que a minha vida não vai encerrar quando eu fechar os meus olhos. Então eu não vivo a minha vida na perseverança. Eu vivo com a onda do mar, tocou para cá eu venho, vou ir para cá eu vou, mas eu não mantenho a constância. Eu não entendo que viver o meu presente tem uma aliança com o meu futuro. Eu vivo na presença de Deus, na consciência de que eu estou presente, porque eu vou morar com Ele. Então a gente vive como se a vida fosse acontecer lá. Não vai acontecer lá, não vai acontecer aqui agora. Eu tenho que viver hoje aqui dentro do que Ele pediu. Ame a Deus acima de todas as coisas. E se amem, não se matem, se amem. Não amaldiçoe aquele que fala mal de você, abençoe. Perdoa, aceita, acolhe. Vive agora. Mas se eu tenho uma consciência que eu vivo na presença de Deus, quanta coisa você vai deixar de fazer? Ou você vai fazer no capricho, vai estar de olho aqui. Então, quanta coisa você vai cultivar, você vai prestar atenção. Mas eu tenho que ter uma coisa que chama perseverança. Segundo São Tomás de Aquino, perseverar é manter esse estado de constância, de firmeza no bem. Mas eu preciso de ter perseverança e constância. A constância é diferente da perseverança, porque é tudo que vem para poder me impedir de ser perseverante. São quantas coisas exteriores que te impedem de chegar. Hoje eu achei que eu não chegava. Por fim, você está achando que eu estou brincando? Minha secretária foi para a sala da minha irmã da Jaca, ajoelhou e falou com Jesus, misericórdia. Eu falei, não chega lá. Eu não chegaria se não fosse a misericórdia. Vocês podem ter certeza. Tem noção da missa Ave Maria, que tumultuou o que aconteceu. Nada. Se vocês vissem a agenda marcada, o que aconteceu, vocês falam, mentira. Não, a gente sabe. É tudo que fala, não vai lá, menina. Vou fazer de tudo para que você não chegue lá. Então, são quantas coisas que você tem que driblar para poder chegar. A perseverança é diferente. Porque quantas dificuldades a gente vai ter no caminho, porque nós fizemos uma opção de caminhar com Jesus. O caminho de Jesus é estreito. Ó, que você está doido para falar da roupa da vizinha, você vai ter que segurar a língua. Jesus falou, não pode falar mal do outro. Você dobra a língua, reza, enche a boca de água, vai levando. Porque não tem um assunto que rola mais que a fofoca? Não tem. Não tem. Quantas pessoas já chegaram perto de você até o dia de hoje e falaram assim, como é que está a sua vida espiritual?
Ninguém. E você já perguntou isso para alguém? Ah, tá vendo? É um assunto que não rola, morre ali. Hoje eu fiz isso com os residentes, eles quase morreram. Como é que está a vida espiritual de vocês? Quase morreram, choraram, foi uma luta. Acorda, acorda, estai atentos, vigilantes. O que é vida? Fomos convidados para uma vida na presença de Deus, que já é aqui agora. Eu caminho na presença de Deus. Ele está ao lado de cada um de nós, possibilitando milhões de oportunidades. Mas que consciência eu abri para isso? Então, perseverar, estar na perseverança, eu tenho que lutar na verdade, não é de tempos em tempos, alguma estação, não, é o dia inteiro, de minuto em minuto. Eu tenho que lutar primeiro contra mim mesma. E a preguiça que reina? Vão rezar, ai, estou na preguiça. Vão fazer isso, quem sabe amanhã. A gente tudo passa para amanhã. Vão à missa, eu começo a rezar o terço hoje, não, segunda-feira. A gente começa a rezar, a gente muda tal data, a gente está sempre adiando, vai que não chega a segunda. Mas tudo a gente adia estar na presença de Deus. Eu fico tentando entender por quê. Porque não cremos que Ele é de verdade. Não cremos. Porque o dia que isso for uma verdade absoluta na sua vida, que você tiver certeza absoluta que Ele está conosco, conforme Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Ele não deu dia santo, feriado? Deu? Não deu? Nenhum dia. Eis que estou convosco todos os dias. E a gente caminha como se Ele não existisse. A gente caminha de costas para o amor. De costas. A gente mal pede opinião, mal pede uma bênção, mal conversa. Então é hora de acordar, sim. É de acordar, sim. Para poder entender que a minha perseverança, eu tenho que lutar o dia inteiro, é contra mim mesma. Eu tenho que lutar, é comigo. Para que eu possa permanecer nesse caminho, porque eu sei que esse caminho é minha aliança com o meu futuro, para onde eu vou. Eu só mantenho porque eu espero, porque eu sei que meta eu tenho, para onde eu vou. Enquanto você não sabe para onde você vai, você bate daqui, dali, você perde o caminho. Mas o dia que você sabe que a sua meta é Jesus, é voltar para a casa do Pai, o seu caminho inteiro tem que ser um dia de cada vez para voltar para a casa do Pai. Então não tem sentido, um dia você caminha, outro dia não caminha, um dia crê, outro dia não crê. Um dia fala, hoje eu tenho fé, minha fé está abalada. E o povo vai assim, no rolo. Acorda, nós temos que ter constância com Deus, nós temos que ter fidelidade a Ele, nós temos que permanecer. Porque a gente fica achando que no mundo, o contrário da esperança seria desespero. Mas não é. Vou contar para vocês 4 situações, vocês vão ver como é que isso está infiltrado em nós. O contrário da esperança, porque a esperança da eternidade, da vida eterna, não é só para mim não, é para todos. Deus nos fez para viver eternamente com Ele no jardim, é porque a gente não tem dimensão, tanto que tem é bom. Já falei isso, vou repetir. É porque Deus levou um homem para conhecer o céu, foi Paulo. Se tivesse levado uma mulher, estava todo mundo enlouquecido para ir embora. Mas como Ele levou um homem, o homem ficou tão atordoado que não percebeu as coisas direito. São Paulo falou, os olhos não viram, o ouvido não ouviu, ninguém consegue pensar. Se tivesse mandado Madalena, a gente sabia os detalhes da sopa de todo mundo lá em cima. Mas mandou um homem. Aí o povo fica aqui na dúvida, será que esse negócio é verdade? Será que esse povo alucina? Mas é verdade. Será que o Deus que eu creio é verdadeiro? Então as pessoas vão perdendo a esperança. E a desesperança, ela vai instalando na nossa vida sutilmente. Sutilmente. Delicadamente ela vai chegando. A primeira é que a gente vai criando um estado, às vezes, de tristeza. Tristeza profunda. As pessoas acham que não tem razão para nada. Você vai encontrando pessoas amarguradas, mal-humoradas. Não tem porquê para nada. Acha a vida sem porquê, sem razão. Então, melhor a vida me leva. A vida vai me levando. A vida leva eu, então a música fala assim. A vida me leva não, eu que levo ela. Diferente. Ou a pessoa, ela entra num estado que ela não confia nem nela mesma. Ela desconfia de tudo, de Deus, então, completo. Não confia no outro, não confia em si. E não tem força de lutar contra ela mesma. Não acredita em nada. Então ela cai no ceticismo. Ela fala, é assim mesmo. Vai levando a vida. Não tem confiança em absolutamente nada. E as pessoas que você encontra, que elas têm um cansaço vital, assim. Não é o cansaço porque trabalhou que é normal. Não, vive morta. Vão fulano, estou morto. Vão fulano, estou morto. Está sempre cansado.
Quantas pessoas vocês encontraram que estão sempre morto, sempre cansado? Não tem energia para nada. Não é que não... Todo mundo tem problema. O que acontece com essas pessoas? Que elas não têm energia para. Não tem. Então falta nas pessoas essa coragem. São pessoas que se encontram e falam com vontade de injetar vida. E aí, nisso aí está a raiz do medo. E das pessoas não terem coragem de fazer mais nada na vida. Elas ficam paralisadas. Paralisadas. Sem esperança. Aquela vida bem mais ou menos. Vão fulano faz isso, vai dar errado. Sabe aquele povo pessimista? Que só tem um olhar que tudo vai dar errado. Nada, tem as pessoas, que é o quarto grupo de pessoas, que não acreditam, não conseguem tirar nada bom de nada. Só vê o lado ruim de tudo que acontece. Aconteceu isso, aí podia ser pior. Vai ser pior, você está sabendo? Não. Vai ser muito pior. É aquela pessoa que só vê o lado ruim de tudo, você fica até pesado, né? Que as pessoas que parecem que carregam todo o container do mundo nas pernas. Arrasta, ó vida, ó céus, ó tédio, ó. Que a luta. Isso, qual que é a raiz disso? É claro que um tanto de coisa pode fazer isso, mas tem uma causa. Chama falta de vida interior. Não tem a consciência da presença de Jesus. Quer que te dá energia para fazer qualquer coisa. Você corre noite e dia e nem cansou. Com o fôlego do Espírito, quem te cerca? É diferente. Mas como é que essa vida interior vai acontecer? Se eu não cuidar, cadê meu azeite que não é nutrido? Por que uma não deu para a outra? Não é egoísmo, não. É porque você não pode viver a sua vida com a minha vida interior. Você não pode viver as situações com a minha experiência, mas é com a sua. Então nós cristãos temos que acordar, porque eu tenho que nutrir a minha vida todos os dias. O dia que você não nutriu, você ficou desnutrido. Pode guardar isso que eu estou falando com vocês. Então tem um filósofo completamente ateu, agnóstico, que ele fala que às vezes o homem, mas essa frase dele é fantástica, que ele fala que o homem, ele parece muito forte, tem uma aparência bacana, isso ele é ateu. Que ele manifesta sabedoria para um tanto de coisa, mas que se você olhar bem, dentro dele, na vida espiritual, ele adelgaçou a vida espiritual. É aquela vida espiritual fininha, ele pensa num osso de osteoporose, que é a coisa que está acabando. Fino que cai e quebra. Então as pessoas têm estrutura para quê? Nem uma brisa. Compreendem? O que faz a diferença em nós é a nossa vida interior. O que faz a diferença em nós é aquilo que te move. Porque se eu estiver a consciência que eu vivo na presença de Deus, vivo, aquele a quem eu clamo o dia inteiro, com quem eu falo, aquele que me alimenta. Então se eu tenho essa consciência, é maravilhoso ver um cristão se alimentando todo dia. Porque se você não come o dia inteiro, ou o dia que você está em jejum, você fica numa fraqueza sem fim. Fala, se eu não comer, eu estou fraca no raciocínio, no penso, né? O povo fica assim lá no hospital. Eu estou fraquinho. E a alma? Que não lê uma palavra, não alimenta, vou falar de novo, não recebe a Eucaristia, não medita, não nutre da presença, não percebe que Jesus se colocou como nosso amigo, e essa postura de se colocar como amigo foi dele, né? Foi ele que se colocou primeiro e falou, vós sois meus amigos. Né? A gente não tem a dimensão do que significa isso, não. Então a gente nem liga para esse amigo tão importante que a gente tem, que a gente pode cutucar o dia inteiro, chamar e falar Jesus, aproveitar enquanto ele está fácil de ser encontrado, né? Enquanto a gente fala e ele escuta, enquanto ele age, se a gente deixar claro que ele é muito gentil, né? Educado. A gente que atrapalha, a gente quer dar palpite, ajudar a Deus, atrapalha ele a fazer as coisas. A gente vive querendo ajudar a Deus. Não, já que você está meio em dúvida, eu te ajudo. Atrapalha ele em tudo. Então, enquanto a gente não nutrir a nossa vida, como é que nós vamos caminhar? Como é que o nosso azeite vai poder gerar a luz? Como é que a nossa vida vai gerar luz para o outro? Como é que nós vamos iluminar quem está ao entorno? Como é que eu posso dar testemunho de um Deus com a minha vida apagada? Como é que eu posso falar de Jesus para alguém se ele está mais morto para mim do que sexta-feira da paixão? Ou nós começamos a assumir a nossa fé. Já falei isso 500 vezes aqui dentro. Nós temos que assumir a nossa fé de uma forma que a gente tem que pôr fogo no mundo. Mas é o fogo do Espírito. Nós temos que levar coragem, esperança, força para os outros. Ajudar as pessoas a caminharem. Na esperança, na certeza, na alegria da presença de um Deus que é vivo. Com aquele Deus que você convive.
Olha que espetáculo poder viver na alegria dele. Porque tem uma companhia. Então a gente liga a rádio, faz um tanto de coisa, mas não conversa com quem está sentado do seu lado. Deixa para conversar com ele depois. Levanta de manhã e não reza, deita muito menos. E muito menos durante o dia. Então como é que você nutre? Como é que a sua vida vai estar? Não está. Aí ele chega e te pega de surpresa, ou a vida te chama para chegar. Hoje eu falei com os residentes. Se vocês forem chamados hoje, quem está com a vida pronta? Ninguém, né? Que é isso, Filó? Eu falei, ué, que é isso? Só que vocês têm 20 anos de idade, não pode morrer? Pode. Quem te dá garantia de quê? Então como é que nós conduzimos? Como que nós conduzimos? A minha vida espiritual hoje, e a nossa vida espiritual determina a nossa vida. Porque o dia que a gente caminhar na fé, na presença de Deus vivo, a morte vai te dar medo? Não, ninguém nem quer tocar no assunto, né? Mas é claro que não. Ela não te dará medo, porque você está indo ao encontro do único, que é o Senhor. Você vai encontrar com aquele que você professa a fé a vida inteira. Você medo de quê você terá? De não ir. O medo que a gente tem de não morrer, né? Eu vou ir embora para casa. Isso é tão diferente, né? Porque tem uma conversa de Santo Agostinho com a mãe dele, que é a Santa Mônica. Antes de Agostinho virar, né, de santo, né? Ele era só bispo. E isso eu fico imaginando um livro de conversa de Agostinho com Mônica. Isso está no livro Confissões. E eles estavam conversando, e eles tiveram um momento de transe mesmo. E é onde eles saborearam a eternidade. Quando eles saíram do transe, vocês podem estar, eles estavam em Confissões, esqueci a página. Ela fala com ele assim, meu filho, depois que tudo que eu fiz na minha vida, que eu saí da África e vim te acompanhar até Milão, era como se fosse a sombra da misericórdia de Deus acompanhando Agostinho. Foi porque eu não podia morrer sem ver a sua conversão. Tudo que eu queria ver na minha vida era você cristão, Agostinho. E agora que você é um cristão, não tem mais nada na vida que me interessa. Eu não tenho gozo em estar aqui. Eu quero ir. Olha o dia que a gente desejar isso, que delícia. Por enquanto eu falo esse assunto, o povo quer sumir de mim quando eu falo esse assunto. Porque aí, Filó, que assunto que é esse? Mas vai querer ir. Eu gostaria de ir, porque eu já não tenho mais nada aqui. Muito bem, eles iam voltar para a África. Ele, o irmão e a mãe iam voltar para a África. E aí, uns dias antes deles embarcarem, a mãe dele, Mônica, adoeceu gravemente de malária. Gravemente. E aí ela viu que estava muito grave, e os filhos estavam naquela angústia, como é que faz, né? Leva a mãe, morre no caminho, enterra a mãe na África, enterra a mãe em Milão, como é que faz? Nós vamos para lá, deixa a mãe aqui. Ela olhou para eles e falou assim, vocês estão com medo? Espetacular, né? Conversa de quem tem fé é outro assunto mesmo. Olhou para os filhos e falou assim, vocês estão angustiados, com medo de me enterrar aqui e ir embora? Olha o que ela fala para ele. Vocês acham que existe alguma coisa que pode ficar longe de Deus? E vocês estão preocupados com medo de que Deus esqueça onde eu estou enterrada e não venha me buscar para a ressurreição? Não se preocupem. Pode voltar para a África em paz. Se lembrem de mim todos os dias, apenas diante do altar de Deus. Olha que caminhada você chegar num estágio desse de conversar diante da sua morte. Você está com medo de quê? Você acha que Deus não vai saber onde é que eu estou? Você acha que Ele vai me esquecer? Olha a certeza da caminhada dessa mulher. Quisera a gente chegar perto da unha do pé dela. Uma caminhada de fé. Mas isso exigiu de Mônica constância. Exigiu dela uma vida de espera, que ela rezou 20 anos para Agostinho converter. Ela não fez Ave Maria e desistiu, não. 20 anos de oração diária, tanto que ela virou santa. Para rezar pela conversão dele. E nós devemos as orações e as lágrimas de Mônica, porque nos deu Santo Agostinho santo, né? Ninguém acreditava nisso. Mas foi a constância dessa mulher. Ela esperou. Na demora de Deus, ela esperou. Ela tinha tanta certeza do que ele podia fazer, que ela esperou por ele. Tanto que a conversão também foi algo que fez dele um santo, né? De profundo, né? Pecador para um santo, quase que é o primeiro doutor da igreja, um santo sem igual. Então é preciso a gente pensar nisso.
Como é que eu estou levando a sério a minha vida espiritual? O convite é esse, o convite é conversão. Se a vida de vocês está uma vida espiritual morna, está na hora de ser sacudido, de lembrar aquilo que foi dito em Apocalipse. Você seja quente ou frio, se você for morno, eu te vomito. Acorda. Se a gente assumiu que crê em Jesus, assume a sua vida como aquela pessoa que crê. Não tenha vergonha de dizer o nome dele. Não recue quando alguém te questionar. Saiba dar razões para a sua fé. Não tenha medo de dizer, eu creio sim. Você não crê não? Que pena. Estou preocupado com a sua alma. Porque a vida não vai encerrar quando a gente fechar os olhos. Mas vocês não podem ter medo disso. Quando é que vocês não vão ter medo? De que vocês estiverem convencidos. Estiverem convertidos, né? Que Deus é real, que essa história toda que nos aguarda a cada dia é maravilhosa, porque viver na presença de Deus já é um paraíso aqui, com tudo que a gente tem que passar. É uma dupla espetacular, você e ele. Quem cerca? Ninguém. Não podemos ter esse medo. Então nós temos que estar atentos e estar cuidando sim, porque muito mais, guardem uma coisa que eu vou dizer para vocês, independente do que vocês acham sobre mim. Pode achar que eu faço isso, aquilo, ser bacana ou aquilo. O que tem que me preocupar, o que tem que te preocupar? O que Deus vê? E Deus é o único capaz de ver a minha vida interior e ver a sua vida. E é Deus que tem que gostar do que Ele vê. Não são as pessoas, porque a gente pode maquiar as coisas para as pessoas e as pessoas achar que a gente é muito bacana. Mas para Deus esconde o quê? Só Ele nos conhece nu. Então eu digo, às vezes as pessoas acham uma coisa bacana, eu falo, mas eu não sei se isso agradou o meu Pai. Se essa atitude que eu tomei, Ele não agradou, então eu estou lascada. Porque eu tenho que saber se primeiro agrada a Ele, para depois que isso seja agradável aos homens. Então a gente não tem que preocupar em agradar uns aos outros, mas dizer a verdade, ajudar o seu irmão a caminhar. Se ele estiver no lugar errado, fala, meu filho, deixa eu falar com você, porque eu te amo, preocupo com você. Acorde enquanto é tempo. Porque nós somos convidados a uma eternidade, não nos criamos. Somos feitos por amor a Deus. Então essa parábola é um convite. Um convite. Que a gente tenha coragem de não dizer não. Mas que a gente tenha coragem de se olhar e falar como é que eu estou levando a minha vida. Nós estamos quase encerrando o ano. Qual o progresso espiritual que eu fiz este ano? Será que nós estamos rezando e pedindo a Jesus as graças espirituais para o nosso crescimento espiritual? Fala, Senhor, me dê a graça, porque a minha ignorância espiritual me apavora. Eu falo isso com Ele todo dia. A minha ignorância espiritual me apavora. Me faça ver aquilo que eu preciso enxergar para a minha caminhada. Eu preciso caminhar melhor, ver melhor, escutar melhor. Sou cega, surda e coxa. Como é que eu vou andar se eu não tiver a sua graça? Não tiver a sua misericórdia? Então eu preciso pedir. A gente tem que sair do pedido só material, que a gente pede um tanto de coisa, né? Me dá isso, me dá aquilo, emprego, isso aqui. Pode pedir também, sabe tudo que a gente precisa. O dia que a gente confiar profundamente em Deus, a gente nem fala isso mais, porque a gente sabe que Ele sabe, Ele manda. A gente ainda não chegou nesse estágio. A gente confia mais ou menos. Fala, vai que Ele esquece, né? E pede tudo de novo. Mas Ele fala, tadinha, ela vai aprender. É assim mesmo. Mas a gente precisa pedir graça espiritual e pedir a Ele a graça de que nada nos impeça de viver o que Ele desejou que a gente vivesse. Fala isso com Ele. Fala, Jesus, que nada nessa vida me impeça de viver aquilo que eu vim viver. Eu quero chegar no céu. Eu quero poder viver uma vida que a gente não tem dimensão da alegria que nos está reservada. Mas eu quero começar a viver isso aqui agora. Receber a Eucaristia todo dia. Poder desfrutar da presença de um Deus vivo. Isso é sem preço, sem preço. Eu falo com Ele, meu amigo, é sem preço poder te receber de manhã. É sem preço. A gente ainda não tem essa dimensão. Mas é sem preço. Então vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Que nessa noite que Ele nos convida de novo, né? A acordar. A estar atento primeiro para a presença dEle. A entender que esse tempo que Ele nos dá, ainda da gente não ter ido, é o nosso tempo de ser,
É o nosso tempo de maturar. É o nosso tempo de se preparar para estar com. Mas começando hoje. Eu vivo na presença de Deus? Hoje, né? Lá não, aqui, agora. Vamos pedir graça espiritual. Porque nós precisamos desenvolver tantas coisas guardadas em nós. Que a gente ainda não despertou. Tanta coisa que Deus quer nos mostrar. Quando eu fico vendo a carta de Paulo, carta de Pedro, que fala que a gente só é capaz de tomar o leitinho espiritual, eu fico triste. Fala, vocês ainda estão longe da comida sólida de Deus. Vocês ainda só dão conta do leitinho espiritual. Eu falo, agora você presta atenção, até que eu digo que nós vamos tomar leite, porque a gente ainda não tem força para comer algo de maior consistência por causa da nossa fraqueza espiritual. Precisamos pedir a Deus, tomar consciência disso, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante dEle e pedir a Ele que a gente não quer passar pela vida disperso. Já não quer passar pela vida, Jesus, sem prestar atenção na vida que nos é dada em plenitude. Não queremos passar pela vida ao largo da vida verdadeira, mas a gente quer viver a vida que Ele trouxe para nós. A gente quer aprender esse tempo de espera e aprender a apreender o tempo e entender que esse tempo é um tempo de maturar. Que Ele nos conceda as graças espirituais que só Ele sabe que cada um aqui precisa hoje, para fortalecer a nossa fé, para nos dar constância, para nos dar a determinação para estar com o Senhor, para nos fazer firme, para nos fazer fiéis a Deus. Só Ele que sabe de todas as coisas, possa derramar sobre cada um de nós aquilo que hoje a gente mais necessita.